Deputados amazonenses dividem opiniões sobre a terceirização de trabalhadores no Brasil, que teve o texto base aprovado na Câmara. Com queda na produção industrial, o governo reúne empresários e entidades na busca de alternativas econômicas. Escola do Legislativo completa 10 anos e, no saldo positivo, mais de 25 mil capacitações. Vice-almirante Domingos Sávio recebe na Assembleia o título de cidadão do Amazonas e presidente do Legislativo anuncia a votação extensa na Casa para a próxima semana. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta a terceirização de trabalhadores no Brasil. A proposta altera as atuais regras, permitindo, por exemplo, a contratação de terceirizados em todas as áreas de uma empresa. O assunto que gerou polêmica no país também dividiu opiniões na Assembleia. A Lei 4.330 de 2004 regulamenta os contratos de terceirização no setor privado e nas empresas públicas ou de economia mista de todos os entes federativos. O texto base foi aprovado pelo plenário da Câmara, com 324 votos a favor e 37 contra, além de 2 abstenções. A principal mudança prevista no projeto é a contratação de terceirizados para atividade fim de uma empresa. Atualmente, por ausência de lei que regulamente o assunto, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho permite apenas a contratação para as atividades meio, como limpeza e segurança patrimonial. Os opositores ao projeto afirmam que a medida irá enfraquecer os trabalhadores, com a perda de direitos trabalhistas e redução de salários. Já os favoráveis acreditam que a medida vai permitir uma modernização das relações de trabalho, permitindo um maior desenvolvimento econômico para o país. Na Assembleia Legislativa do Estado, o tema dividiu opiniões. Eu sou contrário a essa ampliação da terceirização, porque a terceirização já estava acontecendo com algumas atividades. Agora, a terceirização pode ser completa, ou seja, uma empresa que tem uma atividade terceiriza 100%. Nesse processo, não há dúvida, há um prejuízo para os trabalhadores, porque uma empresa que vai prestar um serviço, vai terceirizar, ela já tem a sua margem de lucro, o seu custo, e a empresa terceirizada que vai prestar o serviço, para a primeira, ao contratar os funcionários, vai ter que pagar cada vez menos para também ter o seu resultado, ter a sua margem de lucro. Hoje está sendo disciplinado, a empresa só vai poder contratar um tipo de serviço, seja ele atividade meio, seja ele na função burocrática. Então, acho que regulariza isso aí. Eu acho que uma outra forma que ficou claro na aprovação é que a empresa vai ficar obrigada a reter um percentual para recolher as contribuições sociais daquele empregado. Então, acho que é essa forma, eu acho que regulamenta e as pessoas vão ter a segurança. A empresa, ela nasce com um objetivo, ou seja, de produzir um bem. Então, aquilo é fundamental, aquele é o objetivo dela. Quando ela terceiriza, tá certo? Ela está dizendo que aquilo não é fundamental. E o trabalhador hoje tem várias outras discussões que podem ser feitas. Piso salarial, discussão, por quanto tempo essa contratação vai ser válida, se é 3 meses, se vai ser 6 meses, se é 1 ano, 2 anos. Então, essas discussões, ela tem que dar uma estabilidade maior para o trabalhador, para evitar tanta rotatividade. O governo federal conseguiu incluir no texto a obrigação de a empresa contratante fazer o recolhimento antecipado de parte dos tributos devidos pela contratada, para evitar o risco de perda de arrecadação. Uma outra mudança em relação às regras atuais é a responsabilização da empresa contratante, que passa a responder solidariamente na Justiça quando não fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas pela contratada. A nova legislação também garante aos terceirizados o acesso a restaurantes, transporte e atendimento ambulatorial oferecidos pelo contratante aos próprios empregados. Apesar da aprovação do texto base, alguns pontos polêmicos ainda serão discutidos na votação dos destaques, marcada para a próxima terça-feira, 14 de abril. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje a PEC que elimina o segredo de justiça para a impugnação de mandato político. Os detalhes com o repórter Rafael Marques.
Raquel, a proposta é de autoria do deputado federal paranaense Rubens Bueno, do PPS, que sugeriu uma nova redação ao parágrafo 11 do artigo 14 da Constituição Federal, para tirar o dispositivo que indica sigilo na tramitação de processos que envolvem políticos em se tratando de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. A justificativa do parlamentar é que a imposição do segredo de justiça nessas ações está na contramão da transparência exigida pela administração pública. Agora a matéria será analisada por uma comissão especial. Uma vez aprovada, será apreciada no plenário da Câmara. Rafael Marques, para o Além Notícias. Com crescimento discreto na produção em fevereiro comparado a janeiro deste ano, o polo industrial de Manaus sobrevive às perdas diante da crise econômica. De acordo com o IBGE, nos 2 primeiros meses do ano, o Amazonas teve a segunda maior queda na produção entre as 15 regiões industriais do país. A situação preocupa o presidente da Comissão da Zona Franca, deputado Serafim Corrêa. O presidente da Comissão da Zona Franca, deputado Serafim Corrêa, do PSB, repercutiu no Parlamento Estadual a situação que considera cada vez mais preocupante para a produção industrial no Estado. Para o parlamentar, o cenário, apesar de negativo, já havia sido anunciado há 7 anos, quando a crise econômica vinha do exterior. A crise mundial foi em 2008 e o Lula disse que era uma marolinha. Portanto, a crise é de gestão do governo brasileiro. De tudo o que é produzido no polo industrial de Manaus, o setor de equipamentos de informática e eletrônicos foi o que sofreu o impacto mais negativo, com um decréscimo de menos 37,6%, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nós dependemos que o Brasil se recupere, porque a Zona Franca de Manaus produz preponderantemente artigos de entretenimento. Então, quando vem a crise, a primeira coisa que você corta são esses produtos, são as televisões, são as motocicletas, enfim, são os computadores. E aí o que ocorre? O reflexo é imediato. Como economista, Corrêa não confia que as articulações político-partidárias previstas pelo vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, resultem efetivamente em números positivos para a economia. E o governador José Mello se reuniu com representantes de entidades de classe da indústria, comércio e setor primário para debater políticas de enfrentamento à atual crise econômica. O deputado José Ricardo falou sobre o assunto. Criar grupos setoriais para discutir com o poder público os novos caminhos da economia do Amazonas. Essa é a ideia do governo do estado, anunciada em reunião do chefe do executivo, José Mello, com entidades de classe e empresários do setor produtivo local. O encontro começou com um balanço sobre o cenário macroeconômico brasileiro e as dificuldades do estado em função da crise. Em seguida, o governador falou sobre as medidas implantadas na reforma administrativa e os ajustes para manter o equilíbrio fiscal. Por fim, José Mello ouviu as sugestões dos empresários. O governador espera que o setor produtivo possa contribuir na tomada de decisões que apontem soluções para o desenvolvimento econômico do estado. Eu fiz uma reunião com todos os representantes das atividades econômicas do nosso estado e lá nós fizemos um balanço sobre as dificuldades que passa o país, que passa o nosso estado. Falamos da quebra de receitas que o nosso estado teve sucessiva durante os 3 primeiros meses, algo em torno de 237 milhões de reais que o estado deixou de arrecadar comparado com o ano anterior. Isso é preocupante, né? E vamos agora, as atividades econômicas, mais o nosso governo, criar grupos comuns para juntos tentarmos vislumbrar aí os horizontes de saídas para que a gente possa manter o estado do formato que está e a nossa economia também. De acordo com a Cefaz, o governo do estado vê com preocupação o atual momento econômico, que já reflete na queda da arrecadação do primeiro trimestre em 237 milhões de reais e que pode chegar a 1 bilhão de reais até o fim do ano. A iniciativa do Executivo em procurar minimizar os prejuízos foi bem vista pelos representantes das entidades de classe. Primeiro, ressaltar a coragem e a iniciativa do governo do estado em convocar os representantes das classes produtoras, comércio, indústria e agricultura,
para apresentar o cenário atual que o Estado se encontra, nas questões da sustentabilidade desse Estado, e abrir discussão para as formas que nós entendemos como sociedade, juntamente com o poder público, quais seriam as melhores ações para enfrentarmos o momento econômico que o país passa e o que o nosso Estado está inserido. Muito boa reunião com o governador e com a sua equipe econômica para lidar com a crise atual, né? É inegável que o Brasil passa por um momento complicado e é necessário tomar medidas duras, né? E essas medidas certamente vão impactar muita gente, infelizmente. Mas as nossas saídas não são simples, mas elas são possíveis. Por onde? Ora, nós temos algumas dificuldades na indústria. Devemos defender o modelo, mas devemos ir muito além disso. Precisamos aproveitar até essa crise para buscar com maior urgência uma economia que seja não dependente da indústria. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado José Ricardo, vice-presidente da Comissão de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul, comentou a proposta do governo. O governo do Estado, que está aí fazendo um diálogo com o setor empresarial, precisaria ampliar, né, com a participação de outros setores, principalmente dos trabalhadores, e eu acrescentaria também das universidades, né, do setor do conhecimento, né, da academia, como se fala, porque não adianta falar só com o setor empresarial, nós vamos falar com outros setores que podem agregar, por exemplo, dos trabalhadores, nessa questão que envolve o nível de emprego. E o governo do Estado, com sua política de incentivos, tem instrumentos para garantir emprego e, por outro lado, de alguma maneira, favorecer que as empresas também não tenham uma diminuição da sua atividade econômica. Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, Federação do Comércio do Amazonas e Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas também participaram do encontro. Mais uma manobra política para impedir a posse do segundo colocado nas eleições de Coari, Raimundo Magalhães, estaria sendo articulada no município. O deputado Luiz Castro, do PPS, se preocupa com os rumos da gestão na cidade, conhecida como a capital do petróleo e gás, e, por esse motivo, alvo de fortes esquemas de corrupção. Desde o último dia 26 de março, Raimundo Magalhães, segundo colocado nas eleições de Coari, tenta tomar posse da cadeira do executivo naquele município, mas viu por meio de uma liminar concedida pelo juiz eleitoral Délcio Santos essa possibilidade ficar mais longe. Para o deputado Luiz Castro, trata-se de uma manobra para fazer perdurar no poder o grupo político pertencente ao ex-prefeito Adail Pinheiro. Adail está preso em Manaus há 1 ano e meio por corrupção, desvio de recursos oriundos dos royalties do petróleo e outros escândalos de pedofilia. O parlamentar, que repercutiu o assunto na Assembleia Legislativa, recebeu a denúncia de que toda essa articulação junto ao Tribunal Regional Eleitoral tem um único objetivo. E nessa articulação, as informações que recebemos são de que a intenção é eleger o filho do ex-prefeito Adail como prefeito interino do município. O parlamentar relembra a última rebelião que houve no município, onde os moradores saquearam a casa e atearam fogo em bens do prefeito, e teme que mais manifestações violentas voltem a ocorrer. Há um clima de revolta no município de Coari. Nós temos apelado o tempo todo, Magalhães, eu e outros políticos, para que se contenham os ânimos, se evite a violência, mas nós não podemos garantir que isso aconteça ad eternum. Até porque a própria presidente do Tribunal Eleitoral já cobrou a volta do pedido de vistas e a decisão sobre Coari. Enquanto isso, Luiz Castro diz que não coloca em xeque a credibilidade da justiça e espera que tudo se resolva pelo fim da corrupção na terra do petróleo e gás. E você vai ver no próximo bloco. Escola do Legislativo completa 10 anos com mais de 25 mil capacitações realizadas. E o vice-almirante Domingos Sávio é o novo cidadão do Amazonas. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar
as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito municipal, área urbana e região metropolitana, há a Comissão de Assuntos Municipais, que possui as seguintes atribuições: políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção à pessoa exposta a situações de risco, especialmente na ocorrência de enchentes e vazantes, análise das condições e da qualidade dos serviços públicos constitucionais e voluntários a eles efetuados pelo Estado, visando a redução das desigualdades sociais e intrarregionais. Desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões, além de poder entrar em contato no campo Fale com a Comissão. No ano em que a Escola do Legislativo Senador José Lindoso completa 10 anos, uma palestra do ex-senador Bernardo Cabral marcou a abertura das atividades em 2015. O presidente da Alean, deputado Josué Neto, fez um balanço das ações. Mais de 25 mil capacitações já foram realizadas. Participaram da aula inaugural da Escola do Legislativo Senador José Lindoso da Alean alunos de escolas de ensino médio, universitários e servidores do Poder Legislativo, além de representantes de outras escolas de órgãos públicos, como o do Tribunal de Contas e da Magistratura. A abertura da cerimônia foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, que apresentou um balanço dos atendimentos feitos desde a criação da escola. Foram realizados 844 cursos e palestras, qualificando mais de 27 mil servidores do Amazonas. 5 cursos, como o Direito Eleitoral e o Processo Legislativo, passaram a ser oferecidos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, o EAD, desde 2012. Mais de 2 mil servidores foram beneficiados por meio de bolsas de estudos em 25 cursos de graduação. O atendimento dos programas de educação cidadã também faz parte da Escola do Legislativo. Entre as ações estão o Parlamento Jovem e o Conhecendo o Legislativo. 70 instituições participaram só em 2014. Josué Neto falou da importância das parcerias na capacitação de funcionários públicos. Nós temos já como exemplo o próprio Senado Federal, que tem parceria com a Universidade Federal de Brasília, no sentido de trazer cursos para cá de direito legislativo, de comunicação legislativa. Isso é, com certeza, um sentimento nosso e que a gente pretende, num período mais curto possível, trazer cursos voltados para o legislativo em parceria com as instituições, seja qual o EA, seja qual o FAM, ou qualquer outra instituição, Fundação Getúlio Vargas, das quais nós já tivemos aqui diálogos com a FGV.
O ex-ministro da Justiça e ex-senador e relator-geral da Constituinte de 1988, Bernardo Cabral, foi convidado para realizar uma palestra magna. Ele conversou com o público sobre política, educação, cidadania e falou ainda sobre a importância da escola do Legislativo. A verdade é que hoje, se você pegar qualquer instituto de pesquisa, o Poder Legislativo não está em boa situação. É sempre lá embaixo, há uma desconfiança, você faz alguma gentileza, dizem logo, está sendo político. E a escola vai corrigir isso, vai mostrar que o poder mais aberto é o Legislativo. Não existe nenhum outro onde as portas estão escancaradas, o povo chega, reclama, e é aqui que ecoam todas as queixas populares. Para o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, a escola é responsável pela profissionalização da administração pública. As escolas, além de ter essa atribuição de capacitar os servidores para que eles sejam mais eficientes, mais eficazes e recebam melhor as reivindicações da população, a escola também tem outro viés, que é voltado para os cidadãos das comunidades, das cidades, dos estados, que é trazer para dentro da Casa Legislativa os estudantes, as professoras, os líderes comunitários, os cidadãos. Segundo a diretora da escola José Lindoso, Jaqueline Ferretti, além dos cursos e palestras, 2015 também será um ano de formação de assessoria parlamentar. Nós temos muitos parlamentares novos e trouxeram assessores que estão buscando esse conhecimento. É obrigação da escola poder repassar essa informação preciosa para poderem efetivamente fazer um trabalho bem feito com seus deputados. A Escola do Legislativo, o senador José Lindoso, foi criada por meio da Resolução Legislativa 379 em 2005. A medida é garantida na Constituição Federal para formar e capacitar os servidores públicos. A Assembleia Legislativa do Amazonas foi uma das primeiras casas estaduais do Brasil a criar sua própria Escola do Legislativo. As atividades da escola foram efetivamente iniciadas em março de 2006. Foi a 5ª Assembleia Legislativa a criar a Escola do Poder. O deputado pelo PMDB, Belarmino Lins, era o presidente na época. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Amazonas. Exatamente quando assumimos a presidência e trouxemos para que essa Escola do Legislativo viesse exatamente interagir não apenas com os funcionários, valorizando os funcionários, treinando, aperfeiçoando, orientando, educando, mas também os seus dependentes, filhos, parentes, dependentes, uma forma de realmente aumentar a autoestima do servidor do Poder Legislativo. Bernardo Cabral e Florian Madruga também foram homenageados. A falta de profissionais para atuar nos conselhos tutelares no Amazonas é uma realidade que vem dificultando o trabalho da entidade. Cada conselheiro recebe hoje até 3 denúncias por dia, entre maus tratos e abuso sexual. No Parlamento Estadual, o deputado Luiz Castro defende a necessidade de mais conselheiros para minimizar o problema. Crianças em situação de risco e poucos profissionais para atender à demanda, essa é a realidade do Conselho Tutelar de Manaus, que hoje conta com 45 conselheiros que atendem 9 núcleos, instalados nas 5 zonas da cidade. Atualmente, cada conselheiro recebe até 3 denúncias por dia, entre maus tratos, abuso sexual, abandono ou evasão escolar. O Conselho Tutelar de cada zona recebe entre 15 e 20 denúncias por dia, segundo a coordenação geral da entidade. As 9 unidades acumulam pelo menos 4.000 ocorrências mensais. Apesar da grande quantidade de denúncias, de acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o número de conselheiros na cidade cumpre a determinação federal, que exige o mínimo de 5 conselheiros para cada 100.000 habitantes. Porém, a Coordenação Geral dos Conselhos Tutelares de Manaus destacou que o aumento no número de ocorrências é proporcional ao crescimento da população, o que exige mais profissionais. Na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Castro ressaltou o trabalho dos profissionais e destacou a necessidade de mais conselheiros. Nós temos conselhos tutelares extremamente atuantes, que trabalham inclusive em plantões fora do seu horário de trabalho normal, entre um final de semana,
Então, não acredito que essa seja uma estatística que valha para todos os conselheiros. Portanto, eu vejo que é preciso fazer uma verificação daqueles que não estão cumprindo o seu papel e também, por justiça, aqueles que estão cumprindo. Para tentar minimizar o problema, o Conselho Tutelar de Manaus vai fazer eleição para nomear 45 membros. A votação está marcada para o início de outubro deste ano. O deputado Carlos Alberto apresentou um projeto para a criação do Dia da Família na escola. A proposta é aproximar pais e responsáveis na vida escolar dos filhos, como estratégia para a diminuição da violência. Pesquisas apontam que 23% da população brasileira considera que a violência é o maior problema do país e que a percepção dos cidadãos é que a violência cresce nas escolas. Os dados foram apresentados pelo deputado Carlos Alberto, presidente da Comissão Parlamentar dos Jovens, Crianças e Adolescentes. Ele lembrou a divulgação recente de um vídeo nas redes sociais mostrando um adolescente de 17 anos agredindo outro de 13 dentro de um ambiente educacional em Manaus. Para o parlamentar, as famílias estão distantes da escola e não participam da vida escolar dos filhos ou tutelados. A família está longe, está distante da escola. Muitas das vezes, os responsáveis, as mães, os pais, as tias, não participam, não estão no convívio da escola. Não há essa união e a violência continua, as agressões continuam, coisas que muito nos chama a atenção, vem acontecendo no dia a dia escolar. Como forma de enfrentar essa realidade de maneira proativa, o deputado apresentou à mesa diretora o projeto 41/209, que cria o Dia da Família na escola. A ideia é convocar o núcleo familiar a se fazer presente à instituição de ensino que seus filhos frequentam e promover um laço mais forte entre a família e a escola. Carlos Alberto considera ser uma forma eficaz de combate à violência. A Assembleia Legislativa concedeu nesta manhã o título de cidadão do Amazonas ao vice-almirante Domingos Sávio. O militar obteve reconhecimento na Casa Legislativa pela atuação de destaque na região, à frente do 9º Distrito Naval. O plenário Rui Araújo foi tomado pelas cores da Marinha para homenagem ao comandante Domingos Sávio Nogueira. O vice-almirante é natural do estado de São Paulo e é titular de uma série de condecorações nacionais, como as Ordens do Mérito Naval, Militar e da Defesa, além da Ordem Rio Branco. O membro da Marinha também foi condecorado internacionalmente por países latino-americanos. Atualmente, ocupa o posto de chefe do 9º Comando Naval, responsável pela defesa da região. Justamente pela dedicação ao trabalho, o militar foi honrado com o título de cidadão do Amazonas. Aqui eu encontrei um outro mundo, não tem nada igual a isso aqui. E a Marinha se insere completamente nesse contexto, por causa das águas, né? E eu acabei me apaixonando realmente pelo lugar. Eu acho que nós temos um grande papel a fazer. Como eu disse no meu discurso, nós nos sentimos aqui como um Detran desta área aqui. Aqui não tem estrada de rodagem, nem ferrovias. Nós temos hidrovias, ou temos vias navegáveis que sejam. Mas nós então queremos tornar essas vias economicamente viáveis, seguras principalmente, até para baixar os seguros cujos navios transportam a carga daqui. E é possível. É possível. Quando a gente olha para o mapa, vê que é a maior bacia hidrográfica do mundo, isso nos dá um recado, nós temos que fazer alguma coisa. Como eu disse, parece que Deus quer falar com a gente. Olha, usem essa hidrovia adequadamente. E a Marinha tem expertise para fazer isso. O deputado Adjunto Afonso foi o autor da propositura. Segundo o parlamentar, a atuação da Marinha na região em apoio às comunidades ribeirinhas é fundamental para o Estado. E a entrega do título é um reconhecimento pelos serviços prestados. O vice-almirante está aqui há 2 anos e o trabalho que ele fez para o Estado do Amazonas é muito importante. Acho que nós temos que reconhecer, aqui é a Casa do Povo, nós representamos o povo e em nome do povo nós queremos agradecer a participação dele, a contribuição dele no nosso Estado. Nós sabemos que as nossas estradas são nossos rios. Se nós não tivermos uma pessoa abnegada, uma pessoa entusiasmada,
uma pessoa determinada a melhorar esse sistema de navegação, certamente a gente fica cada vez mais difícil a nossa logística. O deputado Serafim Correia se pronunciou durante a sessão especial e apoiou o trabalho da Marinha na região. O parlamentar também parabenizou o esforço do 9º Comando Naval no incentivo ao uso das hidrovias da região. A homenagem foi conduzida pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Belarmino Lins. Deputado Francisco Souza apresenta projeto de lei que implanta o turismo pedagógico na rede pública de ensino. E mais, deputado Vanderlei Dallas defende a participação popular na tribuna da Assembleia Legislativa. Veja no resumo de notícias. O deputado Francisco Souza protocolou na mesa diretora da Assembleia um projeto de lei sobre o turismo pedagógico. A matéria estabelece que órgãos competentes de educação, cultura e turismo serão os responsáveis por preparar os roteiros de visitas dos estudantes e, dessa forma, motivar os alunos no aspecto cultural. Após a visita à Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Vanderlei Dallas encaminhou à ALEAN a implementação do programa Assembleia Popular para ouvir a população. O deputado sugeriu o funcionamento sempre às segundas-feiras, de 10 às 11 horas, para não afetar as sessões plenárias. E quem quisesse participar, basta apresentar o documento de identidade. O deputado Cabo Maciel protocolou na mesa diretora da Assembleia Legislativa um requerimento para a construção de um centro integrado de segurança no município de Manicoré. De acordo com o parlamentar, a estrutura ajudará a atender de uma só vez a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e ainda uma representação no Detran. O deputado José Ricardo cobrou a promulgação do projeto de própria autoria que trata sobre a implantação gradativa de bibliotecas públicas no Amazonas. No projeto, o parlamentar pede ainda que cada colégio possua um acervo mínimo de 1 livro por aluno, além da presença de bibliotecário nesses locais. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou uma votação extensa na casa para a próxima semana. Os detalhes com o repórter Adriano Castro. Foi durante a abertura do ano legislativo da Escola Senador José Lindoso que o presidente da Casa, deputado pelo PSD Josué Neto, anunciou que a mesa diretora da Assembleia Legislativa está aguardando a deliberação de projetos de lei das comissões técnicas permanentes da Casa para poder realizar a próxima votação no plenário Rui Araújo. Nós faremos com certeza uma votação na próxima semana, uma votação completa, com pautas importantes, com pautas vinda do Executivo e também da própria autoria dos senhores deputados. Na última quarta-feira, 115 matérias, entre projetos de lei dos deputados e mensagens governamentais, foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e seguiram para as demais comissões técnicas permanentes da Casa. Adriano Castro para a TV ALEAN. Confira agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Deputados amazonenses divergem quanto à terceirização de trabalhadores no Brasil que teve o texto base aprovado na Câmara. Escola do Legislativo completa 10 anos com mais de 25 mil capacitações realizadas. E presidente do Legislativo anuncia votação extensa na Casa para a próxima semana. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.m.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã com um resumo da semana.